dia, me chamo Robson, faço parte da COFASP, que é uma cooperativa que presta serviços de assistência técnica aqui no território Piemonte da Diamantina, na Bahia, e trabalhamos com algumas políticas públicas de ATE junto ao governo do estado. Entre essas políticas públicas de ATE, nós trabalhamos com o projeto Bahia Produtiva, que vem acompanhando alguns empreendimentos da agricultura familiar aqui no nosso território. Muito embora o trabalho seja direcionado aos empreendimentos da agricultura familiar, porém nós também trabalhamos fazendo acompanhamentos às famílias em suas unidades de produção familiar, ou, como nós gostamos de chamar, agroecossistema familiar. Essa nomenclatura de agricultura familiar, ela se deu a partir da Lei 11.326 de 2006, do governo federal. A partir daí é que apareceu este nome, agricultura familiar. E para o agricultor ser considerado como agricultor familiar, ele precisava atender a alguns critérios, como por exemplo, simultaneamente, é aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente os seguintes requisitos: não detenha a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas, no estabelecimento ou no empreendimento. Quando eu falo empreendimento, é aquela cooperativa ou aquela associação a que ele está ligado e que por ali ele beneficia e comercializa os seus produtos, ou até mesmo grupos informais. Detenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas no estabelecimento ou no empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo. Então o Poder Executivo ele pode, a cada ano safra, alterar qual é o percentual de renda mínima que o agricultor familiar deve ter das rendas agrícolas no seu estabelecimento, no seu agroecossistema ou no seu empreendimento, através da cooperativa ou da associação. Dirige o estabelecimento ou empreendimento com a família. Então, o trabalho no seu estabelecimento, ele deve ser predominantemente realizado pela família, daquela família. Esporadicamente, eles podem até contratar serviços de terceiros, seja para fazer um plantio de alguma lavoura, seja para fazer a colheita, seja para fazer a vacinação dos animais. Então, essa condição de poder contratar mão de obra de terceiros, ela pode sim ser feita, mas para atividades específicas e por um determinado período. Ele não pode ser aquela pessoa, mesmo que tenha uma pequena propriedade, que tem uma área de irrigação e que o trabalho seja feito todo por mão de obra de terceiros. Ali, mesmo sendo pequeno, mas ele não é considerado agricultor familiar porque a mão de obra está sendo contratada toda por terceiros. Aí a agricultura familiar, ele pode ter uma área irrigada, ele pode ter uma lavoura de sequeiro, mas as atividades ali são realizadas pelos membros da família, ok? Em relação ao módulo fiscal, o decreto 9.064 de 2017, que regulamenta a lei da agricultura familiar, define módulo fiscal como uma unidade de medida agrária para a classificação fundiária do imóvel, expressa em hectares e calculada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O módulo fiscal poderá variar conforme o município. Por que pode variar conforme o município? Porque o que é determinante para determinar o tamanho do módulo fiscal? As condições do clima, a fertilidade do solo, a produção e a produtividade daquele município. Então, regiões semiáridas, que o clima ele tem períodos específicos de chuvas, que só se produz em determinadas épocas do ano, então isso faz com que haja uma necessidade maior de área para que uma família possa se manter naquele ambiente, naquele espaço.
Então, aqui no município de Jacobina, são necessários, o módulo fiscal, ele tem 60 hectares. Tem outros municípios da região ali da Mata Atlântica, que chove bastante, os solos também são férteis, a produtividade é bem maior do que essa nossa região aqui. Existem municípios com módulos fiscais com apenas 7 hectares. Então, aqui na região de Jacobina, por todas essas características, um módulo fiscal corresponde a 60 hectares. E, segundo a lei, um agricultor familiar pode ter, no máximo, aqui em Jacobina, até 240 hectares. Então, mão de obra familiar, predominantemente, um percentual da renda tem que vir das atividades econômicas, não pode ter área superior a 4 módulos fiscais. Isso é o que determina pela lei a agricultura familiar, ok? Aí, nesse nosso trabalho de acompanhamento aos agricultores familiares, nós temos encontrado várias características predominantemente a essa categoria. Por exemplo, atividades bem diversas. É uma grande quantidade de atividades econômicas que a família dessa realiza em seu agroecossistema, né? Também chamado de propriedades. Mas como a gente prefere chamar agroecossistema, eu vou, nesse vídeo, estar me referindo a agroecossistema para definir como propriedade, ok? Então, essa característica de ter várias atividades econômicas, geralmente observa-se que tem uma determinada atividade dessas que ela pode ser a que dá maior renda, é aquela atividade que o agricultor realiza com maior frequência e que tem a sua renda proveniente daquela atividade. Porém, todas as outras atividades são muito importantes para a agricultura familiar. Por exemplo, o quintal que está ali ao redor da casa, geralmente é a mulher que cuida ou os filhos. Ele é de suma importância porque ali está as plantas medicinais, estão as frutas, algumas verduras, está o galinheiro. Então, essas pequenas atividades, somadas às atividades que geram maior renda, ela vai compor a renda familiar e também a segurança alimentar daquela família. Então, não se pode falar aquela é mais importante ou essa é mais importante. Todas elas têm a sua importância dentro do agroecossistema. Se você perguntar para o homem qual é a atividade econômica mais importante, geralmente ele vai dizer que são os criatórios de gado, de caprinos, ovinos ou a sua lavoura. Se você perguntar para a mulher, geralmente ela vai dizer que é o seu quintal, porque para ela o quintal é a parte mais importante, mesmo ela não sendo, em alguns casos, a que gera maior renda. Em alguns casos, porque tem quintais por aí que a partir do momento que nós implantamos as tecnologias de captação de água, os quintais produtivos, os canteiros econômicos, tem se tornado durante todo o ano uma atividade que vem gerando alimento para garantir a segurança alimentar da família e também das aves e de suínos também e de outros animais. E também renda, né? A mulher ela consegue estar começando a comercializar os seus produtos. E essa renda familiar, toda semana entrando um pouquinho de dinheiro nessa família, vem gerando um desenvolvimento muito grande, principalmente na autonomia das mulheres em relação à renda familiar. Então, tira-se a ideia de essa ou aquela atividade é a mais importante dentro de um agroecossistema. Todas têm a sua importância. Não falamos em atividades mais rentáveis, mas em atividades mais importantes. Se o filho também ele desenvolve alguma atividade econômica dentro daquela unidade ali, daquele agroecossistema,
como por exemplo, tem alguns jovens que estão se dedicando à criação de abelhas. Então, se a gente perguntar para ele qual é a atividade mais importante dentro daquele ambiente ali, é claro que ele vai dizer que para ele é a abelha. Então, a atividade mais importante depende de quem você está fazendo a pergunta e de quem está desenvolvendo aquela rol de atividades ali dentro do agroecossistema. Outra coisa que nós temos conversado com os agricultores são as estratégias de como planejar o seu agroecossistema. Aonde colocar cada atividade, aonde colocar cada lavoura, cada plantio, cada criatório. Nós temos conversado com os agricultores para que ele, na hora que for fazer isso, ele tenha alguns cuidados. Por exemplo, colocar aquelas atividades que são realizadas com maior frequência pela família, que a família vai lá pelo menos todo dia ou 2 vezes por dia, o mais próximo da casa possível. Por exemplo, o plantio das fruteiras, o plantio da horta, né? Sempre ali ao redor de casa, as plantas medicinais. Então a mulher ela tem que ir várias vezes durante o dia nesse ambiente. Então, o quanto mais próximo da casa, melhor para ela, né? Então os criatórios, então já fica num ambiente mais afastado da casa. Por exemplo, as pastagens, isso aí já é normal a gente encontrar nas propriedades dos agricultores. Mas a gente pede para que tenha, além desse cuidado, um outro cuidado, sim, que é a proximidade entre cada atividade dessa. Se vai ter a horta, então aonde é que deve se colocar o galinheiro, se for ter o galinheiro? Próximo da horta. Porque os restos das folhas e dos legumes da horta, ela vai jogar para as aves. E o adubo das aves ela vai utilizar na horta. Então, a proximidade entre essas duas atividades é muito importante, porque diminui a quantidade de horas que a família vai estar se dedicando a estar levando e trazendo alimentos ou adubo para as duas atividades. Então, sempre observar isso. E que cada atividade dessa, ela tenha mais do que uma função. A horta, por exemplo, vai as plantas medicinais, vai os alimentos para casa, vai o resto de alimentos para as aves e para a comercialização. Então a gente está vendo aí que a horta ela tem várias funções. As aves da mesma forma, além da produção de ovos e carne para a família, vai para o mercado também, mas também o adubo das aves devem ser aproveitado na horta das fruteiras. Então ela tem aí dupla aptidão, quer dizer, dupla função. Outra coisa também é que essas aves, ela acaba podendo ser alimentada com os restos de alimentos da família. Sobrou um pouco de arroz, sobrou um pouco de alimento ali na refeição, então as aves já reaproveitam, faz esse ciclo. Tudo que é produzido dentro da propriedade fica circulando ali dentro. Outros restos também, outros produtos também podem alimentar as aves. Capins, cortou um pouco de capim, cortou um pouco de palma. Sobrou no coxo ali do caprinos, ou dos ovinos, ou dos bovinos. Então, se você botar lá para as aves, elas vão ainda dar um trato nisso, ainda vão aproveitar alguma parte. Então, a ave ela acaba tendo várias funções dentro desse ambiente. Uma outra característica bem interessante é que nós temos encontrado, além das aves, vários agricultores criando suínos. 1 ou 2 porquinhos ali no quintal da casa, às vezes 4 ou 5, né, depende do agricultor, e que esses animais eles têm servido justamente para isso, para aproveitar o resto de comida, que é aquele que a gente chama de lavagem da família, né? Então a família acaba colocando para os porcos. Mas por esse período de estiagens, os agricultores eles deixaram, não têm conseguido plantar o milho, né? E colher o milho para a alimentação dos animais, que era isso que
ajudava bastante no desenvolvimento dessa atividade, era o plantio e a colheita do milho para servir como alimento, e complementando a alimentação desses animais, aí colocava-se os restos de comida da casa, né? Então, nós acabamos que assistindo uma palestra de Paulo Suassuna, ele falou num tema bem interessante, que é o aproveitamento da palma forrageira como substituto ao milho na alimentação desses animais. Então hoje eu vou conversar um pouco sobre como fazer essa ração e como colocar para os animais como estratégia para substituição do milho, né? Já que a palma é uma planta bastante adaptada a esse nosso clima semiárido, mesmo em anos que chove pouco ou bem pouco, a palma ela consegue se desenvolver e produzir em quantidade satisfatória para os animais. Mas ela tem sido muito utilizada mais para os criatórios de caprinos e ovinos e bovinos. Pouco se utiliza ela, tem se utilizado ela para a alimentação das aves e dos suínos. Então hoje nós vamos conversar com vocês um pouco de como produzir uma ração para suínos, utilizando a palma como substituto ao milho, ok? Eu vou utilizar esse quadro aqui para fazer uma pequena tabela de quais os ingredientes e quais as quantidades que serão utilizadas para fazer essa ração. Então, aqui eu trouxe para vocês uma fórmula para a gente fazer a ração para suínos para 50 kg de peso vivo dos suínos. Eu estou fazendo essa medida de 50 kg aqui porque eu vou preparar a ração para uns porcos que eu tenho aqui e os três juntos pesam 50 kg. Então, essa quantidade aqui eu estou fazendo para alimentar esses animais. Então, quanto é que vai de cada um produto desse? Substituindo o milho, nós temos a palma forrageira, 4 kg 250, 4 kg 250 gramas de palma forrageira, farelo de soja, 650 gramas de soja, fósforo, 50 gramas de fósforo, que nesse caso aqui eu estou usando o fosfato bicálcico, que é o que eu encontrei aqui no comércio, e sal de cozinha, 50 gramas de sal de cozinha. Temos também aqui o custo unitário de cada um desses e quanto é que isso vai ficar de valor para mim fazer esses 50 quilos de ração. Então bora lá? 4 quilos, 250 gramas de palma. A palma nós colocamos aqui a 20 centavos o quilo, porque foi o preço médio que eu encontrei. O pessoal vendendo a raquete de palma a 20 centavos. E uma palma como essa daqui, eu acabei de pesar ela, deu 1 kg 400 gramas. Então estou colocando a raquete de palma no preço do quilo. 20 centavos o peso do quilo de palma, que daria 85 centavos de palma. A soja, eu comprei no mercado aí a 2,50 o quilo. Então como são 650 gramas de soja, eu vou ter um custo de R$ 1,63 de soja. O fósforo, que no caso aqui é o fosfato bicálcico, ele está a R$ 8,00 o quilo. Mas como eu utilizei apenas 50 gramas, o custo foi de 40 centavos. O sal de cozinha, R$ 2,00 o quilo. Como eu utilizei 50 gramas, 10 centavos de sal. Então, somando todos os ingredientes, nós temos um custo total para a produção de 50 de ração para fornecer a 50 quilos de peso vivo dos suínos, R$ 2,98 é o custo que eu tenho diariamente com os suínos. É claro que essa ração aqui, a gente pode completar ela com outros produtos ainda. O resto de comida da casa, como eu já falei, que os agricultores sempre utilizam, que é a lavagem, resto de frutas e verduras que os animais também produzem, então, ou que as famílias também produzem, também podem ser fornecidos em uma outra
a alimentação durante o dia. Então, primeiro fornece essa ração aqui e depois vai completando com outros alimentos. Uma outra estratégia que os agricultores têm utilizado é a utilização do soro do leite da produção de queijos. Então, para aqueles agricultores que têm a produção de leite e fornecem para os laticínios, eles têm utilizado o soro do leite para complementar a alimentação dos suínos. E para quem não tem esse soro doado pelos laticínios, os agricultores estão produzindo um soro caseiro, à base do leite de cozinha ou do leite de gado, misturado a água e sal. Eu vou preparar essa receita também para vocês, para mostrar como é que se prepara esse soro. Então, a palma forrageira, primeiro a gente corta ela em pedaços pequenos para passar na forrageira, que ela vai virar uma pasta de palma. Eu tenho utilizado aqui a forrageira sem as peneiras. Pode deixar sem as peneiras mesmo, porque quando passar aqui ela já vai ser transformada numa pasta já num tamanho adequado para os animais. Primeiramente eu estava usando aquela peneira mais grossa, porém eu tirei a peneira e vi que ficou até melhor a textura para os animais aceitar melhor. Eu vou passar aqui e depois eu mostro como foi que ficou a palma. Utilizo um balde aqui embaixo para a palma já cair aqui no balde. Aí depois eu vou misturar aqueles ingredientes lá da soja, o fosfato bicálcico e o sal na ração. Vamos lá? Bem, então a palma, ela fica nessa textura aqui, olha, depois de passar ela na forrageira, sem a tela, né? Vamos misturar aqueles ingredientes que eu mostrei para vocês lá, que é a soja. Hoje eu acabei até botando um pouquinho de milho que eu ia botar para as ovelhas. Sobrou um pouquinho no prato e eu botei aqui misturando a ração. Mas os ingredientes são aqueles mesmos lá, a soja, o fosfato bicálcico e o sal. Aí sobrou nesse potinho aqui um pouquinho de milho, eu deixei misturar aqui. Agora vamos ver se os porcos gostam dessa ração. Temos aqui a porca marquesa, o porquinho rabicó e essa daqui é uma porquinha também duquesa. Então marquesa, duquesa e rabicó. Aí se gosta, come de boca cheia. Aí, né, aceitável pelos animais, tá vendo? Come de boca cheia. O cercado também, todo feito de palito também, para economizar recursos, né? Então eles ficam soltos aqui nesse ambiente aqui, feito de palito. Tem uma cobertura ali para eles, ali também tem uma pequena cobertura para as ovelhas, onde bota a ração das ovelhas. Bem pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, então agora eu vou trazer aqui para vocês a receita de como fazer o soro caseiro, utilizando o leite e sal. Aquela receita lá que eu fiz utilizando a soja e a palma, é claro que o agricultor ele pode substituir também aqueles ingredientes de acordo com o que ele tem na sua propriedade, né? Que no caso, muitos dos nossos agricultores têm a mandioca, então pode substituir boa parte daquela soja pela parte aérea da mandioca, que são as folhas, e no caso da palma também
é substituir a raiz, né, da mandioca pela palma. Fica a critério de cada agricultor, de acordo com aquilo que ele disponha na propriedade dele, né, a custo zero. E aqui agora nós vamos para a receita do soro caseiro, esse soro de leite. Aqui nós temos 100 gramas de sal de cozinha, e aqui nós temos 20 litros de água. Então, para cada 20 litros de água, 100 gramas de sal de cozinha. E para 20 litros de água, 1 litro de leite fresco de vaca. Mistura bem. Então, aqui, o custo que nós vamos ter aqui é com o leite, né? Que aqui na nossa região agora está a R$ 2,75 o litro de leite. Então, para 20 litros de água, 1 litro de leite. O custo total disso aqui é apenas o leite e um pouco de sal. E uma coisa que talvez vocês tenham observado é a quantidade de sal que eu coloquei aqui no soro e a quantidade de sal que eu coloquei também lá naquela ração. É porque os porcos, eles têm uma necessidade do sódio, do sal de cozinha, né? Então por isso que a gente está colocando tanto sal assim nesses dois produtos. Agora aqui, a partir daqui, como é que é feito? A gente deixa descansar aqui por 2 dias. Então nesses 2 dias aqui o leite ele vai maturar aqui, né? Aí depois desses 2 dias a gente já pode disponibilizar para os porcos, coloca lá no coxo. Pode ser misturado com a lavagem, pode ser dado puro, pode ser misturado com outro produto lá, se for utilizar a mandioca, né? Então pessoal, a quantidade de soro que eu disponibilizo para eles por dia, para porcos daquele tamanho lá, eu coloco 3 litros de soro a cada dia. O porco vai crescendo, a gente vai colocando. Aí tem uma outra coisa também que a gente sempre conversa com os agricultores lá no campo. A gente sempre vem conversando em relação à quantidade que é colocado de ração. Naquele caso lá da ração com palma, eu fiz uma proporção assim para 50 quilos de porcos, eu utilizei 5 quilos de ração, o que dá 10%, né? E lá com os agricultores, quando a gente fala, os agricultores às vezes eles não têm uma balança em casa ou não compreendem bem essa história de porcentagem. Aí o que é que a gente tem discutido com eles, e é da experiência deles também, eles têm colocado assim na bistunta. Na bistunta é aquela história, você vai botando a ração e eles vão comendo, o agricultor bota um pouco mais, ele come também. A partir do momento que está sobrando no coxo, aí ele sabe se ele tem que colocar mais ou se tem que reduzir um pouco, para que não sobre comida no coxo. Nem falte, é claro, né? Se os animais estão comendo tudo e o coxo está ficando limpo, é porque ele precisa colocar um pouco mais, até o final do dia. E se está sobrando, então ele tem que diminuir um pouco naquele dia. Então, o agricultor ele já tem esse conhecimento da chamada bistunta. A Terradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.